verso 1 até o verso 11. Nós estamos numa série de pregações, cujo título maior é Firmados em Cristo, e hoje nós vamos pensar sobre o tema específico do profeta fake, ou falso profeta. O fake aí é só para dar um charme mesmo na frase, mas a gente vai falar sobre essa realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje e que já é uma coisa muito antiga, muito presente na vida da igreja, infelizmente, que são os falsos profetas. Nós vamos fazer a leitura nesse momento até o verso 8, também está aí projetado, você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgiram falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismo tenebroso, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-a de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonha e imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo grande privilégio que temos de meditar na Tua Palavra. Pai, nosso coração é grato por isso, ó Deus. Nosso coração é grato por termos um lugar confortável para nos reunirmos, por termos tecnologia para transmitirmos isso para outras pessoas que não podem estar aqui, ó Pai. Nós somos gratos a Deus porque podemos compartilhar através da Tua Palavra, ó Deus, as verdades do Senhor. E é isso que nós pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da exposição das Escrituras, ó Deus, e que pela Tua graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos meditando na carta de 1 Pedro, e nós já vimos até aqui que Pedro estabelece no capítulo 1 algo importante para a nossa realidade, se nós queremos caminhar com Cristo Jesus. Ele diz que nós precisamos ter uma fé ativa, que crer em Cristo Jesus não é apenas crer nele como Salvador e descansar e ficar esperando então a morte ou o fim chegar para que nós sejamos encontrados nos céus. Não, ele diz que a fé precisa ser algo que movimenta a nossa vida e que nós devemos sempre buscar parecer mais com Cristo, estar mais próximo de Cristo e imitar os passos de Cristo. Na segunda parte do capítulo 1, ele diz que nós fazemos isso a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, então nós somos levados por outros discursos. Ele diz aqui por mitos inventados, por fábulas inventadas por homens maus. E a ideia de Pedro trabalhar essa consistência no capítulo 1, de alguém que tem que ter uma fé ativa e uma fé que é firmada na palavra de Deus, é porque o assunto principal dessa carta repousa agora sobre o que nós vamos falar no capítulo 2, sobre os falsos profetas. O problema é que a igreja, ou as igrejas que Pedro envia essa carta, era uma região da Ásia Menor, e havia muitos discursos de homens que se diziam homens de Deus e estavam tentando enganar ou desvirtuar a palavra de Deus para aquelas igrejas. Alguém conversando com alguém esses dias, eu disse o seguinte: olha, a palavra de Deus não é pregada quando é uma palavra de Deus desvirtuada. O que eu quero dizer com isso? Se você ver alguém abrindo a Bíblia e falando sobre a Bíblia, isso não significa que de fato ele está falando a palavra de Deus. E olha que ao falar isso, no momento que nós estamos iniciando essa reflexão, eu estou convidando vocês a colocar em xeque tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora.
Porque se eu não falo a palavra de Deus, ou exatamente aquilo que está aqui, e não explico exatamente aquilo que está aqui, não é palavra de Deus, ainda que eu esteja com a Bíblia aberta, e ainda que eu esteja falando a palavra Deus, ou a palavra Evangelho várias vezes. Se eu desvirtuo o que é a Bíblia, ou o que é que Deus quer nos ensinar, então eu sou um falso profeta, ou como Pedro vai chamar aqui, um falso mestre, um falso professor, alguém que ensina coisas falsas. Então vamos lá, vamos caminhar no texto e vamos entender algumas coisas. Pedro, a primeira coisa que ele quer dizer aqui, ou a primeira coisa que ele quer nos ensinar, é quem são esses falsos profetas. Olha só o que diz aí o verso 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgiram falsos mestres entre vocês. Ele dá um choque já de cara para a igreja, dizendo o seguinte: olha, esse negócio de falso profeta não é novidade. Isso circulou por todo o Antigo Testamento. Recentemente nós meditamos aqui na igreja no texto de Lamentações. E você vai lembrar, que aqueles que participaram daquele momento, que o texto de Lamentações nada mais é do que uma amostra grátis do inferno, ou uma amostra grátis do que acontece com quem desobedece o Senhor. Deus sempre prometeu aplicar a justiça e o juízo dele sobre todos aqueles que não ouviram a sua voz. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no período de Jeremias, o profeta Jeremias. Jeremias estava anunciando o povo, chamando o povo ao arrependimento, conforme Deus havia instruído ele. E ele dizia: olha, vocês precisam se arrepender, senão a mão pesada do Senhor virá sobre nós. Mas levantaram outros profetas em Israel e diziam o seguinte: não, fiquem tranquilos, Deus está do nosso lado. Ocorre que Nabucodonosor veio com um grande exército na tentativa de invadir Jerusalém. Jerusalém, até aquele momento da história, nunca tinha sido vencida por ninguém, porque era uma cidade muito forte, num lugar de difícil acesso, e então as próprias características geográficas do lugar favoreciam quem estava em Jerusalém, impedindo que inimigos invadissem. Então os profetas falsos começaram a falar: Jeremias é louco, Jeremias não sabe do que está falando, Jeremias não está dizendo a verdade, Deus é conosco, Ele não vai permitir que o inimigo prospere sobre nós. E Jeremias dizia do outro lado: não, Deus está chamando vocês a um arrependimento, olhem para o coração de vocês, vocês não têm ouvido a voz do Senhor, vocês não têm adorado ao Senhor como Ele pede, vocês não têm feito aquilo que Ele pede. O que o povo preferiu ouvir? O povo preferiu ouvir que Deus está do nosso lado, que Ele vai nos fazer vitoriosos sobre os nossos inimigos e que nós sempre iremos triunfar. Você já ouviu esse discurso hoje? Você já ouviu isso em algum lugar? Perceba, isso não é novidade. Isso não é novidade. Mas aconteceu o que era previsto. O povo não ouviu Jeremias. Então Nabucodonosor venceu a guerra, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, matou muita gente, deixou um restolho que não aguentasse a viagem e levou os que podiam cativos, escravos, até a Babilônia. E o livro de Lamentações nada mais é do que lamentações de Jeremias diante do povo desobediente. Eu estou contando essa história para você entender como é importante nós discernimos quem são os falsos profetas. Como é importante nós podemos perceber quem a gente deve ouvir e quem a gente não deve ouvir. Então, Pedro diz a primeira coisa: olha, falso profeta não é novidade. Já está lá desde o Antigo Testamento, e ter pessoas que estão ensinando o falso evangelho entre vocês é algo que a gente já espera e é algo que acontecerá também depois da nossa época. Agora ele começa a traçar algumas características dos falsos profetas a partir da segunda metade do verso 1. Ele diz assim: eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Astutamente é sorrateiramente. É alguém que vai andando devagarzinho. Eles não vão chegar e negar Jesus. Não. Eles vão usar o texto bíblico. Eles vão falar algumas verdades do texto bíblico. E no meio dessas verdades, sorrateiramente, de maneira delicada, de forma que eu e você temos que pensar para discernir, eles vão incluindo falsos ensinos.
O problema é que esses falsos ensinos, essas heresias, essa falsa doutrina, ela é destrutiva. E o que ela destrói? Ela destrói a nossa fé. Ela destrói a nossa fé. Para você ter um exemplo, no século XVIII, século XIX, na Europa, surgiu uma teologia chamada teologia liberal. A grande ideia da teologia liberal era que, de acordo com o iluminismo, o período racionalista que estava acontecendo naquele momento, então tudo era justificado pela ciência e não mais por Deus, como na Idade Média. Então a teologia liberal começou a fazer o seguinte: nós também podemos explicar a Bíblia através da lógica racional. Nós podemos fazer isso através somente da lógica racional. Então eles, em vez de analisarem a palavra de Deus a partir do Deus da palavra, eles começaram a analisar a palavra de Deus a partir de aparatos científicos ou verdades que o homem encontrava a partir de algo que se chamava ciência. E é aí que nasce o que é chamado de teologia liberal. Depois de 100 anos, o berço do evangelho no mundo, que foi de lá que saiu o evangelho para todas as regiões do mundo, já não existe mais. É por isso que a Europa hoje é chamada de pós-cristã, porque cristianismo hoje na Europa é piada, ou no máximo, lugar bom para tirar foto para pôr no Instagram. Vamos tirar fotos nessas igrejas bonitas feitas no século XII, XIV, XVI e por aí vai. Mas ninguém lá de fato adora a Deus, ninguém, modo de dizer. Não é algo presente mais naquele povo, porque houve uma tentativa de adequar a teologia com o tempo e as verdades de Deus foram suprimidas por outras verdades. E é normalmente isso que os falsos profetas fazem. Os discursos não são discursos que não fazem sentido, não são coisas que nós não queremos ouvir, são coisas que a gente quer ouvir. Era isso que o povo queria ouvir lá em Israel na época de Jeremias. Nabucodonosor não nos vencerá. Deus é conosco, nós somos o povo escolhido dele. E nós iremos sempre triunfar sobre os nossos inimigos. Haverá sempre vitória, porque Deus nos fará vitoriosos. O negócio é que eles esqueceram que Deus estava chamando eles para ser um povo segundo Ele determinou, e não segundo o próprio coração de cada um. E é aí que entra o discurso sorrateiro do falso profeta. Ele diz o que você quer ouvir. Ele fala o que alimenta o seu coração. Ele te seduz com palavras gostosas e deliciosas. Normalmente, os falsos profetas dos dias de hoje não falam sobre pecado, não falam sobre condenação, não falam sobre o inferno. Falam só de um Deus amoroso, de um Deus que te acolhe, de um Deus que aceita os seus erros, de um Deus que não espera nada de você, basta você vir do seu jeito. Ah, pastor, mas eu peco. Não, esquece, não fala essa palavra. Deus te ama. E esse discurso é gostoso de ouvir, porque ele não constrange o nosso coração com a verdade de quem nós somos. Eles são sorrateiros, eles agem pelas sombras, eles são cuidadosos, e isso destrói. As heresias deles vão caminhando de tal forma, é o que diz aí Pedro, olha só: eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou. A heresia vai chegando ao ponto em que a redenção e a salvação realizada em Cristo Jesus já não é mais a base fundamental da sua fé. A base fundamental da sua fé muitas vezes é colocada sobre a sua própria justiça, sobre a sua própria capacidade de fazer, sobre a sua própria capacidade de realizar. Os falsos profetas vão nos conduzindo num discurso onde não dependemos mais de Deus e da sua obra, mas dependemos daquilo que fazemos e como fazemos. Os falsos profetas vão nos conduzindo de tal forma que nós nos tornamos o nosso próprio Deus, e Deus é apenas alguém que nós recorremos aos 48 do segundo tempo. Perceba, meu irmão. O discurso do Evangelho é centralizado na pessoa de Cristo. E todas as vezes que a pessoa de Cristo não é a centralidade do discurso do Evangelho, você provavelmente está ouvindo alguém pregando heresias. E hoje, isso não é muito difícil de se ouvir.
Nós temos 3 representantes de falsos profetas nos dias de hoje. 3 representantes muito famosos, que eu normalmente não cito nomes, eu evito fazer isso, porque hoje a gente é processado por tudo. Mas eu posso fazer isso com tranquilidade, porque Paulo escreveu que o fulano e o beltrano era anátema, era maldito, então se ele dava nome aos falsos profetas, eu vou fazê-lo também. Não que eu seja Paulo, mas apenas para que você perceba como eles são. E eu quero citar aqui 3 deles: David Leonardo, Vitor Azevedo e Tiago Brunet. São 3 pastores hoje que são falsos profetas, e eu falo isso com muita tranquilidade. Pastor, mas eu conheço muitos outros. Deve ter mesmo. Mas eu quero dizer desses 3, porque esses 3 estão aí, ó. Provavelmente você já compartilhou um vídeo no YouTube dele, provavelmente você já compartilhou um vídeo no WhatsApp, provavelmente você já ouviu sendo falado algum discurso bonito no Instagram, e provavelmente ao ouvi-los você pensou, que coisa gostosa, que discurso maravilhoso, eu me senti assim, como que abraçado por Deus. E eu não estou dizendo aqui que 100% do que se fala é besteira, lembra? A heresia, ela é misturada no meio da verdade. Ela não é só mentira, ela não é só falsidade, ela é misturada. Mas em todos esses homens, você vai observar o seguinte: o discurso central não repousa sobre a pessoa de Cristo, o discurso central repousa sobre você mesmo. E é por isso que eles são conhecidos como pastores coach, ou aqueles que propagam a teologia coach. Porque o coach faz isso, dentro do seu trabalho, de fazer você acreditar. E aqui, perceba que uma coisa é uma profissão coach, outra coisa é um pastor tentando ser coach. São 2 coisas diferentes, beleza? Pastor nunca deveria tentar ser coach, porque ele já é pastor, não precisa dele ficar sendo outra coisa. Então, eu estou nominando então esses homens, para que você perceba que eles estão entre nós. Há muitos outros, há centenas, milhares, mas os discursos são centralizados normalmente na sua pessoa. É você quem pode, é você quem consegue, é você quem conquista, é você quem chega, é você que faz. Mas e Cristo? Não é Cristo que me resgata? Não é Cristo que é o meu Salvador? Não é de Cristo que eu dependo para tudo? Não é de Cristo que eu dependo para que eu seja salvo? Não é a obra de Cristo que de fato faz eu ser alguém? Não é Cristo que me dá identidade? Não é Cristo que me dá propósito? Não é Cristo que me dá o céu por herança? Não. Para os falsos profetas, não. Você conquista cada uma dessas coisas. Cristo é apenas alguém que abriu uma porta e disse: quem quiser entra, quem não quiser não entra, é cada um por si, Deus para todos. Mas que Deusinho mais medíocre esse que nós temos, que Deus mais fraco esse que nós temos, que não é capaz de salvar uma pessoa sequer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Cristo Jesus foi absolutamente efetivo e perfeito na sua obra, de forma que todos aqueles que o Pai escolheu desde a eternidade foram salvos e redimidos através da cruz do Calvário. E todos aqueles que foram salvos e redimidos através da cruz do Calvário tiveram seus olhos, ou terão seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus e deslumbrarão de uma fé verdadeira no Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Então eles ensinam astutamente, eles vão te conduzindo ao ponto de que Cristo não é mais o centro da sua vida ou da sua pregação, e eles trazem sobre si mesmo destruição repentina. Pedro está dizendo assim, porque a essa altura do campeonato você pode estar pensando o seguinte: pastor, então por que Deus não acaba com esses homens? Por que Deus não mata esses homens? Por que Deus não tira esses homens daqui? Calma, relaxa. Eles serão destruídos, e isso vai acontecer no momento que eles menos esperam, mas não é você, nem é no tempo que você deseja que isso acontecerá. Eles ainda têm algumas outras características. Segundo lugar, muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado, o evangelho será envergonhado. E é muito comum isso, meu irmão. Eu já contei essa história uma vez, eu vou repetir, que eu acho que ela faz todo sentido para o que está sendo dito aqui. Certa feita eu fui com minha família em Caldas Novas, e a gente, todo ano praticamente, a gente vai para lá, fica hospedado lá, e a gente sempre almoça num restaurante lá. E tantas vezes, meus pais ficaram amigos dos donos e tal, e a dona lá,
nos recebeu, determinado dia que a gente estava lá, e eu tinha acabado de me formar no seminário, tinha acabado de ser ordenado pastor e tal. E aí meu pai tem muito orgulho de eu ser pastor, para ele é uma coisa assim, ele não imaginava, mas o fato de eu ser é algo que deixa ele muito orgulhoso. E naquela época ele estava contando para todo mundo, se a gente visse alguém na rua, ele, meu filho é pastor, viu? Foi ordenado agora, pastor de verdade, assim, daqueles que formou e tal. Então meu pai falava essas coisas para qualquer um. E a gente estava almoçando lá, e aí chegou a dona Ana e falou, oi, tudo bem, aquela conversa toda, aquela conversa boa, e meu pai e aí no meio da conversa meu pai solta assim, dona Ana, você não sabe a notícia boa que eu tenho para te contar. Ela, o quê? Meu filho agora é pastor. E ela soltou, meu Deus do céu! E meu pai ficou sem graça, e eu ali constrangido, e aí ele virou e tentando consertar e falou assim, não, mas ele é advogado também. Ela, nossa, então lascou tudo. A imagem daquela mulher era que todo pastor era picareta, safado e roubava o dinheiro das pessoas. Por que ela tem essa imagem? Porque em algum momento da caminhada dela, ela conheceu pessoas que se diziam pastores, que se diziam pregadores do Evangelho e tinham essas atitudes. Em muitos lugares, meus irmãos, eu me sinto envergonhado de dizer que sou pastor. Envergonhado. Tem vezes que eu falo assim, profissão, pastor. E a pessoa olha assim, é desse jeito. Por quê? Porque os falsos profetas, eles não estão preocupados em seguir a lei de Deus. Os falsos profetas não estão buscando uma vida em santidade. Os falsos profetas não estão pregando sobre o pecado. Os falsos profetas nem sequer acreditam na verdadeira condenação. Os falsos profetas falam apenas de um Deus de amor que sempre recebe e que sempre recebe. Mas observe que isso traz uma má fama, não sobre os falsos profetas, mas sobre o Evangelho. Dificilmente você ouve alguém dizendo o seguinte, olha, aquele pastor, ou aquela pastora, ou aquela igreja, ou aquele não sei o quê, é picareta, é isso, é aquilo. Não, coloca todo mundo num balaio de gato, esses crentes não prestam. Pastor, então, é a pior raça que existe. Porque falsos profetas não seguem os passos de Jesus, eles seguem os seus próprios passos. E como seus passos são maus, eles vão caminhar sempre em imoralidade, não em santidade. E eles vão conduzir aqueles que o ouvem para essa imoralidade. Recentemente eu conheci uma pessoa, um pastor, colega, que foi chamado para pregar numa igreja em Goiânia, uma dessas igrejas aí midiáticas. E ao ser instruído sobre a pregação, disseram o seguinte para ele, olha, nós alcançamos um público muito jovem, um público que não é cristão, então nós aqui proibimos você de falar algumas palavras, entre elas pecado, inferno, droga e homossexualidade. Não fale sobre essas coisas. E o pastor ficou assim, mas então não vou pregar aí não. E de fato ele não foi. Eu estou dando um exemplo de algo real, algo que aconteceu esse ano. Falsos profetas não estão preocupados com a santidade. Falsos profetas apenas vivem conforme o seu coração. E por isso o Evangelho é difamado tantas vezes, por causa de homens assim. Mas esses homens ainda têm uma terceira característica, e essa sim, qualquer um conhece, mesmo os não cristãos, olha só. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Não é verdade isso? Não, eu acabei de dizer aqui, todo mundo acha que todo pastor é aquele que rouba o dízimo. Aliás, eu já ouvi essa piadinha muitas vezes. Você é o quê, pastor? Ah, dízimo, né? É assim que as pessoas tratam, porque de fato essa é uma característica dos falsos profetas. Eles não estão preocupados em pregar o Evangelho, eles estão vendo o Evangelho como um comércio muito lucrativo. E infelizmente, alguns de nós ainda houve homens assim. Certa feita eu estava em São Paulo e resolvi visitar uma igreja grande lá,
E fui por curiosidade, e aí cheguei lá, era um dia à tarde, e aí eu estava com mais 2 ou 3 colegas, e estava tendo um culto, e a igreja era enorme, mas era pouca gente, era um dia de semana à tarde, e o pastor, o pregador, não sei o que era, estava falando sobre a pesca maravilhosa, E aí lá havia um barco no meio do negócio, e aí em determinado momento ele disse o seguinte: olha, meus irmãos, então os apóstolos creram e pegaram 157 grandes peixes. Acho que o número é esse, eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano é esse. E aí ele disse o seguinte: então você vai fazer um ato profético. Meu irmão, quando você ouvir a palavra ato profético, faz assim, ó. Opa! Próxima coisa que for dita, provavelmente é besteira. Segura aí, sério mesmo. Então olha só, você precisa fazer um ato profético. Qual é o seu ato profético? Os apóstolos tiveram que crer e eles tiveram que dar um ato de fé. Então você, nesse momento, nessa tarde, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar 157 reais, porque eram quantos peixes? 157 peixes. Então você vai pegar 157 reais e vai jogar ou depositar do lado direito, porque Jesus mandou jogar a rede do lado direito. Tinha um negócio desse na história. E aí vocês vão depositar aqui do lado direito, não pode ser do lado esquerdo, entendeu, meu irmão? Porque é um ato profético. Quanto você tem que dar? 157. Pastor, só tem 156, pede para o coleguinha do lado. O cara falou desse jeito, não é exagero. Pede para a pessoa do lado, porque só serve se for 157. Não pode ser nem menos, nem pode ser mais. E aí tinha uma senhora, muito simples, na nossa frente. E ela pegou aquelas niqueirinhas de moeda, sabe aquelas niqueirinhas? E ela abriu aquilo, e ela começou a contar ali o dinheiro dela. E aí depois ela começou a contar a moeda. O ódio foi tomando conta do meu coração de forma tão... E eu fui ficando tão enfurecido, e eu falei para o meu colega meu: vamos lá na frente, vamos dar uma porrada nesses caras. Nós vamos ser presos aqui, todo mundo, mas não tem problema, essa senhora não pode levar esse dinheiro lá. Calma, Vinícius, calma, Vinícius. Não, vamos lá, sério mesmo, vamos lá. Nós não podemos ver um negócio desse e ficar parado. E os meus 2 colegas me puxaram então, e a gente foi saindo. Meu irmão, que cena triste. Porque os falsos profetas sugam até a última gota de esperança que eu e você temos. E lá, sabe aquela expressão que a gente usa? Eu já dei de tudo, só falta chá de pedra, e se mandarem eu dar chá de pedra eu dou também. Porque é uma pessoa em tão desespero que ela faz tudo que lhe pedirem, pois os falsos profetas usam histórias mentirosas, enganam corações que estão desesperados e sugam desses corações tudo o que podem para o seu próprio benefício. Essa é a realidade, essas são algumas características. Eles são sorrateiros, eles te conduzem para negar a Cristo, eles são imorais e conduzem a uma imoralidade do Evangelho, a uma vergonha do Evangelho, e eles são cobiçosos e exploram o povo de Deus com isso. Então, algumas das características do falso profeta. E aí, mais uma vez, você pode vir a pergunta: pastor, Deus tinha que matar esses caras tudo. Deus tinha que fazer alguma coisa. Não é possível que existe um homem e uma mulher dessa, e Deus está vendo e não faz nada. Pois Pedro, então, traz uma resposta para nós. Ele diz o seguinte, em segundo lugar: ninguém será poupado, verso 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em um abismo tenebroso, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Nem mesmo os anjos, nem mesmo os seres celestiais, ao pecarem contra Deus, foram absolvidos por Deus, não. Aliás, essa é uma coisa extraordinária, que eu e você, como homem e mulher, como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, temos, que os anjos não têm. Eu e você temos a possibilidade de redenção, de salvação. Nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus, mas Cristo Jesus veio, morreu na cruz, morreu pelo meu e pelos seus pecados, morreu por aqueles em que creriam em Deus, por aqueles em que teriam Deus como seu rei, por aqueles que teriam Deus como Senhor das suas vidas. Esses serão redimidos, esses serão salvos, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas os anjos não tiveram isso. Provavelmente Pedro está narrando aqui a história de quando Satanás se rebelou com Deus,
E o texto de Ezequiel diz que 1/3 dos anjos também se rebelou com Deus. Aliás, uma curiosidade interessante, toda vez que você ficar com medo do capeta, lembre de 2 coisas. Primeiro, Deus é muito mais poderoso que qualquer ação de Satanás. Segundo, o exército de Deus é 2 vezes maior do que o exército de Satanás. Porque se saiu 1/3, quanto que ficou? 2/3. Nós estamos do lado mais forte, ainda tem mais gente. Olha que coisa boa. Então você pode ficar sossegado na sua alma aí, que nós estamos tranquilos. Voltando para cá. Então, o 1/3 que caiu junto com Satanás, eles não têm possibilidade de redenção. Eles não têm possibilidade de arrependimento. A eles há apenas condenação. Eles já estão condenados. Eles só estão aguardando o juízo final. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, relaxa seu coração. Deus não vai poupar os falsos profetas. Mas ele dá outro exemplo. Ele diz o seguinte: não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Isso deveria animar o meu e o seu coração. Pastor, por que eu preciso perseverar diante de tanta maldade, diante de tantos falsos profetas, diante de tanta pregação do evangelho desvirtuada? Por que a gente não desiste? Porque às vezes o nosso coração se desanima mesmo. Uma vez um tio meu me comparou com um desses falsos profetas. Ele disse o seguinte, me comparou da seguinte forma: ele ouviu uma pregação, ele foi num culto que eu estava pregando em Goiânia, e aí ao fim do culto ele falou assim: nossa, gostei muito da sua pregação, meu filho, parece a do fulano. Na hora que ele falou quem era o fulano, mas me deu um desânimo. Eu falei: eu devo ter falado besteira demais hoje. Mas não é, porque falta discernimento mesmo. É por isso que Pedro diz que primeiro nós precisamos ter uma fé ativa, nós precisamos estar firmes na palavra. Porque se nós não estivermos firmes na palavra, se nós não conhecermos a Cristo, nós vamos ser conduzidos. Não se engane, meu irmão, o falso profeta, o discurso dele é maravilhoso, é sutil, você nem percebe e você está sendo conduzido. Mas nós devemos permanecer firmes, porque Deus nos preserva. Essa é a ideia ao falar do exemplo de Noé. Deus não poupou os perversos, mas quem ele poupou? O justo e a família do justo. Eu e você precisamos animar o nosso coração com essa mensagem. E ele vai dizer outra vez, outro exemplo, olha só: mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em um monte de cinzas, como exemplo do que acontecerá com os perversos. Mais uma vez, Deus está dizendo: eu não vou poupar os perversos, não se preocupem com os falsos profetas, na eternidade eles já estão condenados, isso só será aplicado no tempo e na história, não se preocupem com isso, eles serão condenados. No entanto, vocês deverão caminhar em justiça, mesmo em um mundo perverso. E o que é caminhar em justiça mesmo em um mundo perverso? É o que o Pedro continua dizendo aqui no verso 7. Em contrapartida, resgatou Ló. Observe aqui quem é que faz a ação. Deus resgatou Ló, não foi Ló que se resgatou. Ele não tinha condições de fazer isso, ele não tinha condições de se salvar da destruição, ele não tinha condições de prever a destruição, ele não tinha condições de sair do juízo. Mas Deus o resgatou, é o que Ele faz comigo e com você. Ele nos resgata e nos arrebata em suas mãos, e nos toma para si e nos protege. Ele resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo. E qual era a característica de um homem justo? O texto continua: afligido com a vergonha e a imoralidade dos perversos ao seu redor. Eu gosto do Salmo 1, porque o Salmo 1 diz que nós não devemos ouvir, nós não devemos seguir e nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Porque quando nós nos assentamos, quando nós temos assento entre os escarnecedores, é porque nós somos um escarnecedor. Mas o justo não. O justo, a imoralidade traz vergonha para ele. O justo se incomoda com o perverso, com a ação má.
O justo se sente mal, o estômago dele fica embrulhado. E essa é uma boa maneira de você avaliar no seu coração se você de fato é tão justo quanto você pensa que é. É você olhar a perversidade. Eu sei que cada um de nós aqui tem como fazer isso com muita facilidade, mas muita facilidade. Basta você olhar a perversidade que há no mundo, e aí você começa a pensar se isso te incomoda, se isso te envergonha, se isso te constrange, ou se para você, rouba mesmo. Não, tem que matar mesmo. Não, mas isso aí tem que adulterar mesmo. Não, tem que roubar mesmo. Não, tem que trapacear mesmo. Se o seu coração já entrou nessa, todo mundo faz, é assim, então já era. Cuidado, meu irmão. Porque você não é alguém que vai ser resgatado de Sodoma, não com esse coração. Mas você é alguém que vai ser destruído em Sodoma. Porque você pertence a Sodoma. Você pertence a Sodoma. Mas o homem justo, ele é afligido com a vergonha e imoralidade dos perversos. E aí o verso 8, ele faz uma afirmação. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. E Sodoma e Gomorra talvez tenham sido as cidades mais perversas que já existiram. Aliás, Billy Graham, antes de morrer, ele disse o seguinte, que se Deus não destruísse os Estados Unidos, ele tinha que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Porque na visão de Billy Graham, talvez o grande pregador, o maior pregador da história, os Estados Unidos já tinham atingido um nível tão alto de perversidade, de maldade, que já era no mínimo igual a Sodoma e Gomorra. Mas eu acho que Deus não vai precisar pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque Ele de fato vai destruir os Estados Unidos. Ele vai destruir o Brasil também. Ele vai destruir a Ásia. Ele vai destruir o mundo inteiro. Porque os perversos experimentarão o juízo de Deus. Mas quem não vai estar no dia da destruição? Quem vai ser arrebatado? Quem vai ser resgatado? Quem vai ser retirado? Os justos, os que se arrependeram dos seus pecados, os que lançaram a sua vida em firmeza no Evangelho de Cristo, no verdadeiro Evangelho de Cristo. Em último lugar, ele diz no verso 9, o Senhor sabe, olha só, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações o que lhes são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sobre o castigo até o dia do julgamento. Não se preocupe, Ele sabe de tudo, Ele sabe como vai fazer e Ele sabe o tempo em que Ele vai fazer. A mim e a você cabe o quê? Viver uma vida reta e justa, o ter uma fé ativa, firmada na palavra de Deus, para sermos fortes o suficiente para discernirmos o discurso do falso profeta. E aguardarmos então o dia em que seremos resgatados por Cristo. E os perversos, e os maus, e os falsos profetas? Não se preocupa não, o julgamento deles está preparado. Verso 10 ele continua, ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Meu irmão, isso aqui Deus odeia o perverso, o pecado, o mal, odeia. Mas os falsos profetas, Pedro está dizendo aqui que ele é particularmente severo. Ele está dizendo assim, ele é um pouquinho mais brabo que esse povo. Ele vai chegar mais junto. A punição dele será pior. E por quê? E aí ele acrescenta algumas características das quais ele já tinha dado para nós no capítulo 1, 2 e 3. Ele diz, olha, esses homens seguem desejos e instintos distorcidos. Eles seguem a própria carne, eles seguem o próprio coração. A palavra aqui tem a ver com instinto animal. Eles são como um cachorro. Você já viu um cachorro no cio? Não é chato quando seu cachorro está no cio e chega uma visita na sua casa? Você, ai cachorro, sai da perna desse... E o cachorro não vai mudar, não é verdade? Por quê? Porque ele é movido somente por instinto.
Ele não está entendendo que ele está sendo indelicado, ele não está entendendo que ele está constrangendo o ambiente, ele é movido apenas por instinto. E é isso que acontece com esses homens perversos. Eles são movidos apenas pelos desejos carnais dos seus corações. Ele está pouco se importando se Deus acha bom, se é bom para quem, se a sociedade está sendo valorizada ou não com isso. Está pouco se lixando com isso. Porque o coração dele é movido apenas por isso. E isso é tão real que uma segunda característica que Pedro evoca aqui é que eles desprezam a autoridade. A autoridade aqui é uma referência ao Senhor Deus. Eles não estão se importando com o que Deus diz ou com o que Deus deixou de dizer. Eles não têm o temor de Deus no coração. Eles não estão se preocupando se vai ter julgamento, se vai deixar de ter julgamento. Eles estão nem aí para a paçoca. Porque eles são rebeldes, eles são anarquistas. Não há autoridade sobre a vida deles. E o texto continua: tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes. Eles são arrogantes, essa é uma característica. Normalmente os falsos profetas são os donos da verdade, nunca estão prontos para ouvir. Se você chega para um falso profeta e diz assim, vamos pegar um exemplo de um pastor qualquer: pastor, o senhor falou isso e aquilo e não sei o que, não pode andar de calçado. Vou usar um exemplo bem bobo, tá bom? Não pode andar de sapato. Mas aqui na Bíblia, não tem esse versículo na Bíblia também não, tá? É só um exemplo bobo. Aqui na Bíblia está dizendo que o povo andava de sapato, e aí? Aí o falso profeta vai dizer assim: você está me desafiando? Você está desafiando o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor? Você está desafiando aquele que foi recebido a autoridade de Deus para pregar? Você sabe que você está sobre a minha responsabilidade espiritual, né? E se eu fizer isso aqui, acabou para você. Não tem cobertura espiritual sobre sua vida. A gente ri, mas é verdade. Tem gente que fala e faz isso. Eles são arrogantes. E eles são tão arrogantes que eles atrevem-se a zombar de seres sobrenaturais. E o sobrenatural aqui, mais uma vez, é uma referência ao ser divino. Eles zombam de Deus, é claro. Ao pregar o evangelho distorcido, ao distorcer as verdades de Deus, ao conduzir o povo para a imoralidade, ao tirar o povo da centralidade de Cristo para a centralidade do seu próprio coração, eles estão zombando de Deus. Eles são tão corajosos que eles têm essa coragem e essa ousadia. E aí o verso 11 diz o seguinte: já os anjos, muito maiores em poder e força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os anjos não têm coragem de fazer o que esses homens fazem. E aí a referência aqui provavelmente é uma referência aos anjos caídos, aos demônios. Os demônios não têm coragem de zombar da cara dos seres celestiais de Deus. Mas esses falsos profetas têm. Para você ver o nível de insanidade e de loucura que esses homens chegam. Eu quero ler um texto que está lá em Gálatas 1, 7 a 9, que diz o seguinte, está aí projetado também, pode passar. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Ah, pastor, mas eles estão pregando a palavra de Deus. Eu citei alguns nomes aqui que talvez você possa conhecer, e talvez você possa conhecer até um testemunho bonito e bacana de alguém que abriu os olhos para o Senhor por causa de um desses homens que falou alguma coisa sensível. E você diz o seguinte, pastor, mas eles estão pregando a palavra de Deus, e daí que é um pouquinho distorcida? E daí que é só um pouquinho para o lado? E daí, meu irmão, que isso não é palavra de Deus.
Ir para o inferno sorrindo não muda o fato de que você está indo para o inferno. Ir para o inferno com o coração confortado não muda o fato de que você está indo para o inferno. A palavra de Deus só é palavra de Deus quando é a verdade do Evangelho de Deus. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. E ainda que um anjo, porque a outra coisa que você pode estar pensando é o seguinte: mas eu conheço um homem, tudo bem, ele fala umas besteirinhas aqui, outras acolá, tudo bem, ele realmente não fala tanto assim de Jesus, tudo bem, ele realmente não fala assim tanto de salvação, tudo bem, ele não fala assim tanto de condenação, tudo bem, ele não constrange o pecado do nosso coração, mas ele é uma pessoa tão boa. Nossa, ele tem várias ações sociais tão legais, faz uma diferença tão bacana no meu bairro ou na minha cidade. Vou ler a palavra de Paulo mais uma vez. Ainda que nós, ou um anjo, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O Evangelho é o Evangelho registrado na palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso não deve ser ouvida. Ainda que seja o melhor ser humano da face da terra, ainda que seja a pessoa mais bem sucedida da face da terra, ainda que seja o ser humano que mais ajuda os outros da face da terra, melhor, ainda que seja um próprio anjo, eu e você não deveríamos ouvir, porque se não é a verdade toda do Evangelho, não é o Evangelho. O que fazer então? Em primeiro lugar, o mais lógico de todos, fuja dos falsos mestres. Como que eu faço isso? Vamos ser mais práticos. Bom, videozinho legal. Rapaz, mas parece que isso aqui não é todo o Evangelho. Excluir. Mais ou menos isso que você vai fazer. Discurso numa rádio, legal, mas não é todo o Evangelho. Desligar. Fugir do Evangelho também implica em conhecer a Deus. Por isso que Pedro começa dizendo que nós precisamos ser firmes na palavra. Segundo lugar, identifique os falsos mestres. Como que eles são? Eles são sorrateiros. Eles nunca vão constranger o seu coração, meu irmão. Não se preocupe, o falso mestre não vai chegar para você e falar assim: olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. O falso mestre nunca vai fazer isso. O falso mestre sempre vai ter um discurso palatável, um discurso gostoso, doce de se ouvir. O falso mestre, ele é sorrateiro, sutil, sensível, delicado. O falso mestre te desvia de Cristo. Presta atenção nisso. O discurso do falso mestre não te leva para Cristo, te leva para longe de Cristo. Fala o que queremos ouvir. Nossa, eu gosto tanto desse pastor, ele só fala o que eu quero ouvir. Cuidado. Porque a Bíblia diz que o seu coração é mau, o seu coração é corrupto. Então, se você está ouvindo só o que você gosta de ouvir, tem alguma coisa errada. Não pode estar tudo certo. Tem alguma coisa errada. Se você nunca é constrangido pela palavra, tem alguma coisa errada. Eles são imorais. Observe as práticas. Não demora muito, esses homens sempre estão envolvidos em algum escândalo. Sempre estão envolvidos em alguma coisa. Ah, mas a justiça não condenou. Como se todos os imorais fossem condenados pela nossa justiça. Eles são materialistas. Eles sempre vão te levar a pensar de forma material. É conquista, é vitória, é Deus dando o dobro, é Deus fazendo. É como se o céu fosse aqui e fosse agora. Que negócio de céu na eternidade que nada? Deus dá tudo aqui e agora. Ele paga todas as minhas contas, Ele me dá tudo do bom e do melhor, Ele faz eu vencer sobre os meus inimigos, eu vou me ter um banquete, não é assim? A gente usa o Salmo 23 ainda para falar sobre isso. Eles inventam mentiras. Talvez essa seja a característica mais importante que você precisa observar. Eles desvirtuam a palavra. Então, se você conhece a palavra, você vai saber que eles estão mentindo.
você vai saber que eles não estão falando a verdade. Eles são arrogantes, prepotentes, se sentem sempre os maiorais. Eles são anarquistas. A autoridade que vale é só deles, mas acima deles não tem ninguém. É por isso que tem tanta gente hoje querendo ser bispo, apóstolo, e agora tem até arcanjo. Não é piada não. Lá na rua 68, você vai lá, tem uma igreja lá, em frente à primeira igreja presbiteriana de Goiânia, tem uma igreja lá do arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel está lá. É um homem de carne e osso, não voa, não atravessa a parede, mas ele diz que é arcanjo. Porque eles querem arrogar para si o quê? Autoridade. Mas não estão debaixo de nenhuma autoridade. Nenhuma. Terceiro, para não ouvir o falso profeta é preciso conhecer e seguir a Cristo e seu Evangelho. Só assim você terá discernimento. Só assim, meu irmão. Se você não estiver disposto a ler a Bíblia, se você não estiver disposto a se relacionar com Deus, se você não estiver disposto a aprofundar o seu conhecimento sobre Deus, infelizmente, possivelmente, em algum momento, você vai ser pego por essas redes doces dos falsos profetas. Eles vão seduzir o seu coração, porque eles vão falar o que você quer ouvir. Por isso é preciso conhecer a palavra de Deus. Por isso é preciso se aprofundar, conhecer a Cristo. À medida que você conhece a Cristo, então um dos discursos você vai ouvir e falar assim, peraí, parece que esse negócio não está batendo tanto assim com o Evangelho. Parece que isso aqui está dando uma desvirtuada aqui ou acolá. Quarto lugar, falsos mestres foram e serão punidos eternamente por Deus. Saiba disso. O objetivo deles é te levar junto para o mesmo destino. O deles já está certo. O objetivo deles é só te levar junto. Mas perceba, eles não levam na marra. Eles não te amarram e te conduzem junto com eles. Não, eles te seduzem com um discurso muito gostoso, palatável. Uma frase final, então, para terminar essa reflexão. Ao conhecer o Evangelho de Cristo, seremos fortes o suficiente para não cairmos na lábia perniciosa do falso profeta. Mas se não temos esse conhecimento, somos presas fáceis para esses lobos vorazes. Somos presas fáceis para esses lobos vorazes. Provavelmente um ou outro agora vai pensar assim, pastor do céu, como é que eu vou fazer para ouvir alguém pregando o Evangelho agora? Como é que eu vou saber se esse cara é ou não é, meu Deus? Parece que eu estou gostando do que ele está falando, então está errado. Nem sempre, meu irmão. Porque a palavra de Deus constrange, mas ela também redime, é graça também, é bênção também para nós. Para você ter esse discernimento só tem um jeito: conhecer a palavra de Deus. Se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, com temor e tremor, porque acabamos de pensar uma palavra tão clara, mas tão difícil, Deus. Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos desperte, ó Deus, nos faça acordar, perceber e discernir o Teu Evangelho na boca daqueles que o pregam, ó Deus. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, não nos permita cair nesses discursos que nos seduzem, mas que também nos desviam do Teu Evangelho. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma sede insaciável para conhecermos a Tua palavra, conhecermos o Teu Evangelho, nos relacionarmos com o Senhor e desfrutarmos, sim, do melhor do que existe no Evangelho do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, ó Pai, a termos um coração justo e piedoso diante de um mundo tão perverso que estamos inseridos, ó Pai. Que o Senhor nos conduza em graça, Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.
e amém.